logo do intervalo, então você vai ter oportunidade, tá bom? Mas estou muito feliz por ele montar aqui, muito mesmo. História da igreja, a gente, como falou na semana passada, eu já vou ter que passar daqui por diante, a gente só retroagiu, porque no caso a matéria é a história da igreja no Brasil. E como os irmãos viram na semana passada, eu retroagi até a chamada de Abraão, né, para mostrar que a nossa igreja é judaico-cristã, né, se hoje existe o cristianismo é por causa dos judeus, e vim trazendo lá para cá. Então, nós ainda estamos contando um pouquinho da história dos problemas dos judeus. E na semana passada nós paramos nesse slide aqui, que falava acerca dessas perseguições se deram em caráter político, econômico, religioso e social. Tá? Então nós vamos passar aqui e vamos procurar adiantar o máximo possível. Político. A opressão romana sobre os judeus trouxe divisões internas e externas. Aí nós temos vários personagens, que no caso são zelotes, publicanos, herodianos e sacerdotes não levitas faziam parte desse contexto. Então, dentro dessa perspectiva política, lembra que também na semana passada eu falei sobre a escolha posteriormente, depois que o Império Romano assume, vamos dizer assim, de certa forma, o governo judeu, ele se impõe agora que os sacerdotes e subsacerdotes fossem indicados por eles, não eram mais levitas, para que fossem amiguinhos, para que eles pudessem também controlar. Eles sabiam, os romanos sabiam, que não tinha como controlar o zelo religioso judeu, não dava para controlar eles nesse sentido, aliás não dá até hoje, né? Então o que fazer? Bom, nós temos que arrumar uma estratégia de sermos bem equilibrados com eles. A gente deixa que eles continuem com a religião, de forma que a gente também consiga controlar os líderes religiosos. Então era um problema político deles. Nós vamos falar mais adiante, está até ali embaixo ali, falando sobre os macabeus. Eu inclusive quero dizer para os irmãos, a gente vai tocar um pouquinho sobre eles mais uma vez. Eu tenho um material dos macabeus muito bom, separado. Eu acho que está até no meu computador, mas o que eu vou fazer? Eu vou disponibilizar ele no grupo, para os irmãos poderem ter, ou no particular, ou no privado, para os irmãos poderem ter, imprimir esse material dos macabeus, que ele é muito bom, e faz parte dessa história da igreja. Na questão das perseguições, por uma questão econômica, os tributos pagos por todos os povos conquistados pelos romanos eram altos demais, era uma verdadeira extorsão que os judeus ortodoxos não queriam aceitar. Aí surgem divisões nas classes religiosas dos próprios judeus, nessa perspectiva econômica. Saduceus, fariseus, essênios, escribas, eu até esqueci de colocar ali os próprios publicanos nesse sentido. E a liderança religiosa dos judeus tinham um ponto de vista diferente demais e se dividiam entre si nessa questão de paga tributo, não paga tributo, até onde deve se pagar tributo aos romanos ou não, né? E eles ficavam reticentes, por quê? Porque os romanos queriam cobrar tributos deles, inclusive dos dízimos e ofertas deles, que eram dedicados especificamente para a manutenção do templo. Tá? Então havia essa discussão entre eles, não é à toa que quando chega nessa questão econômica, os publicanos, que eram judeus que cobravam imposto para os romanos, eles eram completamente colocados à parte, eles eram considerados os párias da classe judaica, porque cobravam, trabalhavam para o Império Romano, cobrando imposto dos romanos para os judeus, ou dos judeus para os romanos. Então essa questão econômica também gerava perseguições. É lógico que quando a gente fala acerca de perseguições, principalmente logo no início, vamos dizer assim, do cristianismo, vamos dizer, colocar mais dessa forma, e que aí esses fariseus e esses publicanos já são da época de Jesus, quando a igreja ainda está embrionária, vamos dizer assim, Jesus Cristo ainda estava na terra, essas perseguições não eram tão veladas ou também não eram tão grandes quanto depois que a igreja realmente é institucionalizada, mas já existiam perseguições. Então por isso que eu quis trazer desde a história dos judeus para mostrar que, vamos dizer assim, desde a nossa raiz, antes da igreja ser igreja, nós já tínhamos perseguições. Tinham as perseguições religiosas, por fim, a miscigenação religiosa, hoje é chamado de holismo religioso também, né? A miscigenação religiosa proposta pelo Império, um pouco mais adiante, trouxe reflexos negativos no meio do povo, que já tinha a tendência natural de se afastar dos desígnios de Deus. É aquele negócio assim, o Império Romano, de certa forma, quando depois de Constantino ele começa a liberar o cristianismo e passa a ser a religião do Império Romano, ele
idolatria e mistifica e modifica completamente a igreja que ainda estava bem novazinha. E a igreja inicial acabou trazendo em seu meio essas mazelas que a dividiram posteriormente. A igreja se torna doente internamente. Lamentavelmente, algumas dessas doenças do passado, a igreja continua com ela até hoje. Não foi curada dessas enfermidades. Não foi. Lamentavelmente. E é por isso que eu disse na aula anterior. Quando a gente está falando aqui de igreja, nós estamos falando de igreja no contexto geral, independente de denominação. A igreja do Senhor Jesus. Lamentavelmente, nós trouxemos essas enfermidades e as temos até hoje. Na semana passada, depois eu acabei ficando até meio constrangido, vou fazer alguns comentários, a gente vai adiantar um pouquinho, sobre a questão de ritualismo, aquela coisa toda. Irmãos, deixa eu só, talvez ratificar, eu nem sei se é a palavra para usar. Eu não sou contra. Existe uma determinada hierarquia dentro da igreja, determinadas propostas de liturgia. Eu entendo tudo isso, eu aceito isso. Como eu disse, eu sou assembleano de nascença. Então, assim, irmãos, dentro de casa, às vezes quando eu estou fazendo alguma coisa, eu vou ajudar a dona Ana lá a lavar o banheiro ou alguma coisa, irmãos, eu ponho uma bermuda, e minha bermuda normalmente é um bermudão mesmo, eu coloco, mas dentro de casa mesmo, eu não estou falando isso por, que santão, não, eu fico constrangido. É o meu costume, é o meu jeito, assembleano desde 79, sabe? Então eu ponho lá meu bermudão, eu fico dentro de casa às vezes, eu boto a calça comprida para ficar jogando água no banheiro, molhando todos os peixes, né? Aí fica lá minhas pernas que dá para ver até o sangue fluindo nas veias, tão branco que é, né? Mas assim, é o meu costume, eu fico constrangido quando eu ponho a bermuda. Isso foi semana passada que eu coloquei, não lembro o que eu estava fazendo, se eu estava lavando o banheiro, não, estava fazendo alguma coisa. Aí a Ana olhou assim para mim, você colocou uma bermuda? Eu falei, coloquei, né? Mas tem tanto tempo, mas é costume, você entende? Então assim, eu respeito, eu não tenho nenhum problema com relação a isso, não tenho nenhum problema com relação a isso, mas existem determinadas coisas dentro desse contexto todo de liturgia e normas e tal, que engessa a igreja até o dia de hoje. E as divisões e facções que nós falamos na semana passada vêm justamente por conta disso, porque tem determinadas coisas que mesmo dentro da Bíblia, no contexto bíblico, ela não se sustenta sozinha, porque quando você vai olhar dentro do que a Bíblia diz, a Bíblia não diz. Nós assumimos por uma questão de zelo, mas que a Bíblia diz determinadas coisas que é proposto em determinadas denominações, não diz. Vou dar um exemplo aqui bem sei lá, extravagante, nem sei. A denominação, por exemplo, que porque quer que o nome do Senhor seja Jeová. Tá, sem problema nenhum. Para mim pode ser Jeová, Yahvé, Deus, Senhor. No fim das contas, eu acho que a melhor proposição nessa questão aí é chamá-lo mesmo como o judeu chamou hoje, Hashem. É o impronunciável. Que nome? Vamos procurar dentro da própria língua que a Bíblia é escrita, principalmente no Antigo Testamento. Acha vogal para colocar Jeová? Acha vogal? Acha? Não tem. O próprio hebraico não tem vogal. Tem sinais maçoréticos. Iá não tem nada a ver. Tem um camarada aí que faz esse nome Iá, tá igual pior que a testemunho de Jeová. Mas assim, quando a gente lê, por exemplo, essas vogais aí, Yud, Rei, Barré, então o que ficou mais próximo, eu estava pesquisando com os irmãos, Iauê, que mais próximo, mas isso não quer dizer que seja também e colocar uma doutrina em cima do nome. Pois são esses engessamentos, irmão. Se alguém quiser de repente ligar algum ventilador, o pastor José saiu até por isso, eu disse que de repente só era mesmo para poder circular o ar, mas acho que já está legal. Se quiser, comigo não tem problema não. Então assim, são coisas que acabam engessando e atrapalhando até, né, o desenvolvimento maior da igreja. E eu penso, isso aí é um pensamento completamente particular, que várias dissensões, divisões, e aí entra o que o Senhor Jesus Cristo disse. Um reino, quando ele começa a se dividir, ele não tem força em si mesmo. Então assim, eu acho que é por isso que a igreja, de uma certa forma, hoje anda do jeito que anda. Bom, a questão religiosa e a questão
social. A cultura romana e grega é imposta, e essa igreja iniciante, e essa cultura viria a intervir e influenciar essa igreja iniciante, até mesmo na sua teologia, que se desenvolveria posteriormente. A gente vai falar depois sobre os concílios, como vão entender melhor. Essa cultura mista traria em seu bojo uma miscigenação religiosa que mudaria toda a história da igreja cristã em todo o mundo existente e posterior. Deturpações que seriam debatidas através dos séculos vindouros, como a gente vai comentar já na questão dos concílios. Aí embaixo eu coloquei em vermelho. Já estavam atuantes nessa época os zelotes, homens das adagas, e eu estava até comentando com o Sérgio sobre isso. Eles são meio que uns representantes antigos dos macabeus. E é por isso que eu vou colocar à disposição dos irmãos essa história dos macabeus, porque é uma história muito interessante. Não sei se os irmãos já leram o livro Os Motivos Políticos da Morte de Jesus. Vou trazer ele separado para os irmãos terem noção dele. Ele fala justamente sobre essas questões. Jesus não morreu pura e simplesmente por uma questão religiosa, mas também por motivos políticos. Porque quando o Império Romano oprimia os judeus e a igreja ia sair justamente nesse fundo histórico, né? Tinham os macabeus, por exemplo, que tentaram defender a hegemonia judeia de todas as formas, mas não conseguiram. E não conseguiram por quê? Por conta de mistura. No fim das contas, basicamente o último dos macabeus, dos representantes dos macabeus, que era justamente da família Jonatas Macabeu, ele acaba se entregando ao Império Romano por conta de poder, por conta de aparência, por conta de dinheiro, e acaba que entram basicamente os zelotes para tentar continuar o trabalho dos macabeus, só que os zelotes acabaram se tornando bandidos. Era meio que considerado os zelotes naquela ocasião como terroristas, o que a gente tem hoje, né? De terrorista. Naquela ocasião ainda nem existia, não se utilizava essa palavra. Então os zelotes, eles acabaram se tornando esses terroristas. E é muito interessante quando a gente vê Jesus Cristo, né, escolhendo pessoas como zelote, um terrorista, para ser discípulo dele, né? A gente romancia muito, estava falando com o Sérgio sobre isso, a gente romancia muito, achando assim, Jesus Cristo chamou pessoa. Não, Jesus Cristo chamou era traia mesmo, tinha um cara de traia mesmo. E ele chamou justamente para que eles fossem transformados. Jesus Cristo, nessa combinação dele, ele só quis dizer para nós o seguinte: vocês não são melhores e nem piores, é tudo igual, são pecadores que precisam de arrependimento. Então não tem melhor, não tem pior, todos somos iguais e carecemos da graça e da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Então os zelotes, um dos zelotes, de um Simão Zelote, que o Senhor chamou para ser discípulo dele, o camarada era um porco, mas o Senhor chamou e transformou, e ele ficou sendo um dos seus discípulos também. Muito bem. A sobrevivência na questão das fábulas e sã doutrina, na semana passada nós falamos sobre a ignorância. Eu coloquei ali uma verdadeira ignorância teológica. Bom, para os romanos, essa perspectiva de teologia eu coloquei aqui só para a gente entender, né? Achavam que tinha a questão de incesto, porque chamavam as irmãs de irmã, né? E se casava com ela e beijava, aquela coisa toda. Foram colocados também como canibais, porque dizia que comia o corpo de Cristo e bebia o sangue dele. Não tinha nada a ver, era uma interpretação teológica, mais ou menos, se a gente fosse trazer para os dias de hoje, como o nosso prefeito fez agora durante a pandemia, uma teologia, pelo amor de Deus, né? Eu tenho que ler a Bíblia mais 1, 2, 3, 4, 5 vezes para poder chegar a uma conclusão teológica. Então era mais ou menos o que acontecia também na questão do Império Romano. Muito bem, a sobrevivência, aí vem o que, irmãos? Um dos nossos maiores problemas, e eu falei com os irmãos rapidamente a questão, logo no início da aula, falando de um determinado irmão, eu fico às vezes assim, pasmo de ver, né? Pasmo de ver. Por que os nossos maiores problemas vêm exatamente do nosso meio? Não é? Porque assim, a gente fica pensando, poxa, nós temos o Espírito de Deus, somos irmãos, por que a gente não consegue se acertar entre nós mesmos, conversando, dialogando, discutindo? Meu ponto de vista é diferente do seu, onde é que a gente consegue se ajustar nisso daí? E o nosso ponto de encontro nisso aí chama Jesus Cristo. Mas os nossos maiores problemas são justamente aí.
Os problemas que a igreja juvenil, a igreja logo no início, começou a enfrentar, foi justamente dentro deles mesmo, saduceus, fariseus, escribas, essênios, relotes, aquele pessoal que, vamos dizer assim, eram judeus, que posteriormente começaram a constituir essa nova igreja e que queriam trazer, nós certamente já ouvimos várias vezes esse termo judaizante, não é? Que era o judeu que era convertido ao cristianismo, vamos colocar assim, logo no início, e eles tentavam trazer os costumes judaicos para dentro do cristianismo. E o apóstolo Paulo foi um combatedor ferrenho disso daí. Ou seja, os nossos problemas normalmente vêm justamente do nosso próprio meio. Porque, irmãos, isso foi, acho que foi na segunda-feira. Foi na segunda-feira, Na segunda-feira. Conversando com esse irmão, e aí a gente tentando dialogar, tentando ver, e aí o irmão falou acerca de advogado, não sei o que, coisa e tal. Aí eu fiquei assim, eu falei, gente, mas é um negócio constrangedor, porque se nós fazemos parte do mesmo corpo, se nós temos a mesma perspectiva, se nós estamos buscando o bem comum, então assim, como eu disse, o nosso ponto de encontro é Jesus. Por que todos nós não convergimos para o mesmo lugar? Não é? Porque quando a gente espera isso de uma pessoa do mundo, está tudo bem, irmãos. No mundo não tem esse negócio, sabe? No mundo não tem essa perspectiva. Então, eu ainda tenho uma pendenga ainda, uma pendência com um terreno lá em Três Rios, não é? Que eu deixei de pagar de propósito por conta de que eles me venderam gato por leve. E aí eu discuti com eles, não consegui discutir com eles várias vezes no escritório, fui lá, não, a gente vai mandar para lá para o Rio para poder ajustar, enfim, nunca consertaram. Eu falei, então eu não pago mais até que vocês ajustem o problema que vocês têm comigo. Até porque tem um outro terreno do lado do meu, e eu já tinha até construído, já morava lá, tem outro terreno do lado do meu que é o padrão que vocês deveriam ter me vendido. Ah não, vou deixar que a gente vai ajudar. Acabaram de vender o resto dos terrenos do dia e o meu continuou com o problema. Mas onde é que eu quero chegar? No fim das contas, eles, depois de, eu já estou aqui há 12 anos, 13 anos depois, basicamente, eles me chamaram para conversar. Pessoa do mundo me chamou para conversar, sabe? E agora foi paralisado, porque foi ajuizado, então tem que ir lá no fórum lá de Três Rios, aquela coisa toda, já tive lá 2 ou 3 vezes, não conseguiu, porque aí a pandemia entrou, então travou tudo e tal, mas eles me chamaram para conversar. Hoje, irmão, a gente não pode conversar? Não, meu advogado vai ligar para você. Então, assim, os nossos problemas vêm do nosso próprio meio, e isso é que constrange, sabe? É isso que constrange. E lá, na saída da igreja, essas coisas aconteciam com uma igreja que estava começando. Eu fico imaginando, de repente, os irmãozinhos novinhos naquela ocasião, talvez devem ter pensado assim, igual muitas vezes fala, até hoje a gente já deve ter ouvido, os irmãos já devem ter ouvido, mas para fazer parte da igreja dessa forma, eu prefiro ficar lá fora. Não já ouviram? Eu já ouvi isso diversas vezes. Fala. Por exemplo, a gente ouviu uma frase, eu não concordo com ela, mas é aquela frase que religião não se discute, né? Geralmente isso é para lacrar outra pessoa, para não abrir o espaço para conversa, para diálogo, né? A pessoa está falando com relação a conversar, a dialogar, esse processo de institucionalização, né? Geralmente acabou se tornando uma competição, né? Hoje em dia as pessoas estão competindo para ver qual que é a igreja que está mais próxima das escrituras, mas não quer conversar para entrar em comum com as escrituras, né? Quer ver quem está mais certo, quem está mais errado, né? E já como o senhor está falando assim, os fariseus, por mais que eles tinham o seu extremo, né? Eles sentavam para conversar com Jesus, mas queriam tentar Jesus, eles sentavam para conversar, sentavam para falar alguma coisa, para questionar alguma coisa, né? E aí, tipo assim, esse problema vem por causa dessa competição de ideologia, para ver quem está certo, quem está mais certo, e esse orgulho, essa soberba de ideologias, eu não quero conversar mais, infelizmente. Foi o professor que trouxe aquela questão do diálogo interreligioso. Foi o Douglas, né? A questão do diálogo interreligioso traz muito essa perspectiva. Eu só tenho medo do diálogo interreligioso
porque lamentavelmente, embora nós tenhamos vários bons defensores, né, em termos de fé no nosso meio, eu acho que nós nunca vamos, eu acho que nós nunca vamos chegar a um consenso comum num debate interreligioso, porque você vai ter sempre ter essa perspectiva ideológica. A minha está certa. Gente, o pastor Edson trouxe esses dois livros aqui, que eu achei muito interessante, até me fez lembrar desse aqui, que é antigo, mas é bem antigo, se eu não me engano, a primeira edição é de 86, esse daqui, né? Mas é muito bom, ele é resumido, assim, o que eu gosto? Porque ele é prático demais, rapidinho para você ler, mas é muito bom esse livro aqui. Quando ele me mostrou, eu me lembrei logo desse livrinho, né? Ele é da editora Vida, depois eu não sei quem é que fotografa e tal, para poder estar passando para os irmãos. E esse daqui chamou a atenção que ele falou, porque além de ser uma história da igreja, ele também faz referências, aliás, inclusive com relação a filmes bem interessantes, que tem tudo a ver com a história da igreja. Então, os irmãos que quiserem também, fica essas duas bibliografias para os irmãos estarem aproveitando, tá bom? Vamos continuar. Questão das perseguições. As perseguições, na semana passada nós falamos também sobre os mártires, vai estar especificamente na página 2 da apostila de vocês, ok? Então, na página 2 vocês vão ver aqui Cláudio, Nero, Otto, Vespasiano, Tito, enfim, vários imperadores romanos que fizeram oposição, alguns sim, outros não, mas está aqui em termos na questão de perseguição com relação à questão da igreja. Já não bastavam os problemas internos da igreja, também tinham os problemas externos em termos de perseguição. E quem a gente conhece, né, muito bem, acho que a CPAD deveria até se despertar um pouquinho para escrever alguma revista que fale sobre a questão da história da igreja no sentido de perseguição, porque eu acho que está no tempo também de nós começarmos a cair na real, que hoje nós vivemos num comodismo religioso tão grande, né, que nos lembrarmos dos nossos mártires do passado, e nem tão longe assim, né, seria interessante para a igreja voltar esse conhecimento novamente por conta da questão das perseguições. A igreja hoje, irmãos, está tranquila, né, está bem acomodada, a igreja no contexto geral está na sua zona de conforto, está tudo muito bem, né, mas não está. Muito bem. Igreja, uma supremacia imposta. Nós vamos ver, basicamente, quase que daqui por diante, algumas situações com relação, a gente vai chegar próximo da reforma protestante, nós vamos ver várias situações com relação à igreja que realmente foi imposto, principalmente com relação à liderança. Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço, né? E isso trouxe muitos problemas na história da igreja, principalmente, vamos dizer assim, da idade medieval até os dias de hoje. A medieval até os dias de hoje traz muito problema para a igreja, muito problema. Principalmente, de acordo com o que o Ramon falou, e foi muito boa a sua fala, principalmente depois da institucionalização da igreja. Principalmente, depois que começou a se institucionalizar a igreja no contexto geral, que não é mais uma questão de função, né? O diácono, o presbítero, o pastor, a diaconisa, o missionário, enfim, já não é mais uma questão de função, passou a ser cargo, e principalmente depois dessa institucionalização, que não só passou a ser cargo, mas passou a ser remunerado, aí pronto, aí que gringolou tudo. Aí a igreja se tornou, na verdade, eu não sei quantos de vocês já viram, eu não sei se já até terminaram com esse joguinho, chamava-se Pequenas Igrejas, Grandes Negócios. Inclusive a imagem era um camarada vestido de terno, um rabinho assim e tal, enfim, por conta disso. Na verdade é uma sátira muito ruim, né, que vai contra as coisas da igreja, demonstrando que lamentavelmente essa questão, depois que se institucionalizou e passou, ao invés de função, a ser cargo, agora tem as questões inclusive de passar o meu cargo para o meu filho ou para alguém próximo para que continue o meu legado, e a gente se esquece que o dono da igreja é Deus. O dono da igreja é Deus, viu? Então é muito complicado, irmãos, é muito complicado, porque quando a gente vê essas coisas, essa supremacia da igreja, de uma certa forma sendo imposta e não proposta, não é? Fica muito difícil. Vamos lá. Aí entra, a igreja enfrenta o império e os bárbaros, a
chamado esse período de patrístico, ou escolástico também, os dois juntos, o monasticismo e o desenvolvimento eclesiástico, na questão da hierarquia dentro da igreja e da liturgia dentro da igreja. Bom, um dos primeiros problemas aí que começam a enfraquecer o Império Romano, e para a igreja isso de uma certa forma foi bom, porque até então o Império Romano ele realmente dominava o mundo completamente, mas era um império cruel. Eles cobravam muitos impostos, eles matavam, acho que foi o Adalberto que falou na semana passada, não me recordo muito bem, mas acho que foi ele que falou, inclusive acerca de, no período da igreja, do Império Romano, situações de empalamento, não é? De crucificação. A gente acha, e principalmente porque o nosso mestre morreu na cruz, mas a nossa questão, com relação à questão da cruz, mais especificamente, a nossa raiva, né? Vamos dizer assim, o que nós temos contra a cruz especificamente é o fato de que o nosso Senhor morreu lá, ele tinha que morrer lá, né? Aquilo já estava proposto para ele, para que nos desse a salvação. Então, nós temos essa birra na cruz por conta do nosso mestre ter morrido lá. Mas, irmãos, quando a pessoa era empalada, vocês já devem ter ouvido falar assim, era realmente colocado uma estaca, o camarada vivo, o cristão vivo, era colocado aquela ponta da estaca, né, no orifício do indivíduo, do homem ou da mulher, e aquilo era colocado de maneira que saía da boca, vivo. Na cruz a pessoa era colocada ali, muitas das vezes não era pregada, era só amarrada, e ela morria, no fim das contas, por conta do próprio peso, questão respiratória, enfim, são tantas coisas, mas o empalamento era terrível. E quando a pessoa, às vezes, ainda não tinha morrido de vez, tinham imperadores que pegavam, jogavam óleo sobre aquela pessoa, um determinado tipo de óleo, e metia fogo na pessoa viva para que ele servisse de iluminação em Roma, no Império Romano, em alguns lugares. Então era terrível a situação. Então agora Deus começa a trabalhar em cima dessa situação do Império Romano, e aí entram os hunos, os godos, os visigodos, a gente vai falar sobre isso, e aí o Império Romano começa a ruir. E aí depois vem a questão do temor cristão, quanto à perda da plenitude dos tempos, porque à medida em que o Império Romano, lembra que na semana passada eu falei que Deus trouxe Jesus Cristo na plenitude dos tempos, e a plenitude dos tempos veio justamente com o Império Romano, através de quais pontos? Quem lembra? Quem pode citar um dos pontos que marcou essa questão da plenitude dos tempos? Língua, pavimentação, pavimentação, língua, o que mais? Cultura, a cultura em si, né? A própria questão política também, né? Que trouxe essa pax romana, que era a paz romana, só que eles começaram a perder o poder. E aí, essa plenitude dos tempos, ela também, de certa forma, começa a ruir. Uma das preocupações da igreja iniciante era justamente que, olha, Deus trabalhou tudo, trouxe o Império Romano, arrumou, aí tem estrada pavimentada, tem a questão da língua, a questão da cultura, o negócio está tão bem ajustadinho. Agora me vem esses camaradas de lá do Oriente, parte do Oriente, e outra parte da Europa, que base, os hunos, por exemplo, são descendentes lá de Gengis Khan, aquele pessoal lá da China, aqueles cantão lá da China, do Oriente, e esses godos, visigodos, até chegarem perto dos alamanos e lombardos, eles são germânicos, e eles começam a lutar contra o Império Romano, mas eles não tinham a cultura romana, não tinham a língua romana, e também não cultuavam os mesmos deuses romanos. Aí o Império Romano começa a ruir. Por quê? Eles se espalharam de tal maneira que chegou um determinado ponto que eles já não conseguiam mais dominar o império que eles tinham. E a gente vai ver isso mais adiante. Então, essa igreja iniciante, ela começa a ficar preocupada. Por quê? Poxa, vai começar a haver barreira agora. Os romanos não vão continuar com essas pavimentações tão bacanas, com essa política organizada, vamos dizer assim, a bandidagem estava relativamente controlada e tal, enfim. E aí começa também a entrar um certo temor cristão. E o mundo começava a aumentar de tamanho. As pessoas estavam começando a se espalhar no mundo, de uma forma geral, como hoje nós vemos, né? Hoje nós já temos todos os continentes já prontos, país, aquela coisa toda, mas de vez em quando ainda tem uma
mas o mundo estava em desenvolvimento, e isso também trazia uma certa preocupação para a igreja que estava iniciando. Eu estou vendo o pastor Hélio ali acompanhando ali, e o zóio dele está aí e tal. Eu falei, eu não sei se o senhor viu lá no grupo, os irmãos que quiserem esses slides, traz um pendrive, não sei se o senhor trouxe. Eu até fui, o senhor trouxe? Então depois eu copio. Pode ficar tranquilo, que aí depois tem tudo aí para vocês, e pode utilizar à vontade. Quem trouxe o pendrive hoje e quiser aproveitar, na hora do intervalo eu passo para vocês. Pode ficar tranquilo que você vai ter isso aí para levar. Fica tranquilo. E aí começa uma missão aos bárbaros. Muito bem. Hunos, como eu disse, godos, visigodos, ostrogodos, tem um montão de nome feio para Chu, mas no fim das contas, eles eram considerados todos povos bárbaros, todos eles povos bárbaros, e que vinham tanto do Oriente, lá do lado da China, por aquele lado de lá, quanto também da Germânia. E eles começaram a observar o que? Todos esses povos, e eles na verdade são descendentes, se vocês forem ler depois, godo, visigodo, ostrogodo e alamanos, eles são de uma descendência só. Eles só vão formando, vamos dizer assim, outras dinastias, mas é tudo de uma raiz só. Só que o que eles começaram a observar? Bom, o Império Romano, ele abriu parte do Império do Brasil. É só um exemplo, tá? Abriu parte do Império do Brasil. Mas, rapaz, não tem nem uma centúria lá no Brasil. Tem meia dúzia de soldados. Se a gente quiser tomar o Brasil, a gente toma. E eles começaram a observar exatamente isso. Todos esses povos aí, eles começaram a ver que os romanos se expandiram tanto, foram tão longe, mas não conseguiam mais dominar, porque ficava caro, era custoso demais. Embora eles tivessem todo esse aparato bélico, estrada, essas coisas todas para poder continuar mantendo o que eles conquistaram, era muito caro ficar enviando uma determinada tropa para um determinado lugar, para outro lugar ao mesmo tempo. Aí quando eles enviavam para um determinado lugar no lado esquerdo, vamos dizer assim, ao sul, o do leste estava metendo bronca lá, tomando. Aí eles tiravam daqui, voltavam para lá, enfim. E acabou que eles não conseguiam mais ter uma logística suficiente para poder manter todos esse território. Então os bárbaros começam a tomar. Isso, de certa forma, também começa a preocupar um pouco os cristãos. Começa a preocupar. Mas Deus é sempre um Deus de provisão, não é? Então o Império Romano começa a cair. Essa Pax Romana em 476, ele começa a ruir para terminar de vez. No fim das contas acaba sendo meio que acaba mais o Império Romano do Oriente. O do Ocidente ainda permanece um pouquinho mais de tempo, mas ele começa a ser destruído, né, por conta dessas dificuldades. E o terror cristão começa então a ficar preocupante, justamente porque toda essa estrutura que os romanos oferecia para a igreja cristã naquela ocasião também começava a ruir. E eles começam a ficar preocupados. Mas, como eu disse, Deus é um Deus de providência. O que ele mostra? Ele mostra o que hoje, inclusive eu ouvi isso lá na nossa sede, eu achei muito interessante. Ele mostra o que Deus está mostrando para nós hoje, mas lamentavelmente nós ainda não despertamos para isso. É a mesma coisa que Deus está nos mostrando hoje. Muito bem, envia um missionário brasileiro para pregar o evangelho em um determinado lugar dominado pelos muçulmanos. Vai dar certo? Vai ser complicado, bastante complicado. Tem que usar de um monte de estratégia para poder chegar lá. Muito bem. Bom, já que vocês não querem ir lá, porque vocês estão com medo disso, daquilo, de algum tipo de represália, retaliação ou qualquer coisa assim, eu vou fazer o seguinte: eu vou mandar os muçulmanos virem para perto de você. Aí eles vão estudar contigo, aí eles vão trabalhar contigo, aí eles vão andar contigo na mesma condução, e você vai ter condição de, no seu país, falar de mim para ele. Já perceberam isso? Mas depois que eu ouvi isso lá um dia, lá na sede, em um dos encontros lá, falando sobre isso, gente, não é mesmo? Deus está manobrando a situação para que, bom, já que não pode ir, não tem problema não, eu mando eles para perto de vocês. Então foi o que aconteceu com relação aos bárbaros. Eles tinham a cultura deles, eles tinham os deuses deles, Odin, Thor, enfim, tantos outros deuses deles, e eles não tinham o respeito pelos romanos, não falavam latim, não falavam grego, então eles eram completamente fora. Peraí, vamos aprender agora uma forma de poder falar do cristianismo
interessante. Irmãos, essa é uma estratégia muito bacana. Só uma estratégia para você. É uma estratégia muito interessante. Olha como Deus é sábio. O que ele faz? Ele traz o camarada para perto de você. E uma vez que ele está agora no Brasil, ele tem que obedecer às leis brasileiras. Ele tem que, de certa forma, comer o que se come no Brasil. E, enfim, aí essa cultura religiosa dele, que ele trouxe de lá do Oriente, vem aqui para o Ocidente, ela começa a ser quebrada, vai perdendo força. E foi o que aconteceu com os bárbaros. Eles tinham pelo menos 3 deuses que eu coloquei ali para os irmãos verem. Mas o que acontece? Quando eles vêm agora tomando as terras dos romanos e invadindo outras áreas, eles também se deparam com a religião daquele lugar. Poxa, mas peraí, esses cristãos, eles falam de um Deus que eles não veem, que eles não fazem, nunca tiveram contato especificamente com eles, né? Porque dentro da perspectiva mitológica, Thor era um dos deuses que descia a terra, dentro do que eles imaginavam, para ter contato com os seres humanos, não é? Então assim, há uma parte da mitologia, eu agora não me recordo muito bem qual o deus do Olimpo, que vinha visitar a terra e chegou aqui conhecer uma mulher muito bonita e teve filho com ela. Agora eu não estou lembrando quem é, mas teve filho com ela, era o filho de um deus como humano. Zeus. Então tinha muito essas questões. Só que quando eles vieram para dentro da terra do domínio romano, eles encontraram outra religião. E qual a religião impactante naquela ocasião? O cristianismo. E agora o cristianismo então começa a fazer missões. Começa a fazer missões entre os bárbaros. Diga. Mas será que seria essa a intenção deles, ou melhor? Como? Eles plantar a religião. Esse pensamento que você tem, você também pode ter também. No caso dos bárbaros? Não, os muçulmanos, você falou. Eles estão mandando da certa forma eles para cá. Sim. Aproximar de nós. Mas seria essa a intenção deles, porque, pelo que eu tenho certeza, tem algumas pessoas já com esse pensamento religioso. Sim. Não. Os senhores estão implantando isso aqui dentro do Brasil. Na verdade, é um plano deles. Agora veja bem, irmãos. Na verdade, a gente às vezes para pensar assim. Existe essa perspectiva, a ideia deles é essa? Mas eu vejo a mão de Deus trabalhando em cima disso. Eles têm realmente um plano, vamos dizer assim, né, de evangelização mundial, para tentar transformar a maior quantidade do mundo no muçulmano. Eles têm no islamismo. Então, eles têm essa perspectiva, faz parte do plano deles. Eles acham que faz parte do plano deles, mas na verdade faz parte do próprio plano de Deus. Porque se a gente não pode ir lá, eles vêm aqui. E quando eles vêm aqui, irmãos, isso aí como é que eu vou dizer assim? É testemunhado por vários irmãos e irmãs que tiveram contatos com o muçulmano e o muçulmano acabou se convertendo ao cristianismo. Então assim, eles acham que é parte do plano deles, mas não é nem plano deles, porque na verdade o primeiro plano de evangelização mundial veio de Deus. Então na verdade eles estão fazendo uma cópia, achando que eles estão fazendo algo muito extraordinário, quando na verdade eles não estão fazendo absolutamente nada mais do que a vontade de Deus. Aí estão vindo para o nosso meio. Agora, o que acontece com a igreja hoje é aquilo que eu disse para os irmãos. Quando a gente fala assim, irmãos, é lógico que a gente está falando num contexto assim bem, como é que eu vou dizer, bem pessoal, acho que é uma ideia bem pessoal, enfim, mas quando a gente fala acerca da igreja estar acomodada, a gente olha uma igreja de, sei lá, principalmente os crentes mais antigos aqui, uma igreja de uns 15, não é muito longe não, 15, 20 anos atrás, eram muito mais ativos, muito mais. A igreja, no contexto geral, ela se expandiu com tantas denominações, tantos nomes, tanto isso, tanto aquilo e tal, mas a gente para pensar, e do meu ponto de vista, o meu termômetro é só um. Se a igreja ela realmente estivesse cumprindo completamente, não é que não esteja cumprindo, mas se a igreja estivesse cumprindo com o seu papel total, real, no mundo hoje, irmãos, o mundo não estava tão caótico como está, e caminhando para pior. Mas a Bíblia também fala acerca disso, eu sei que fala, e o mundo vai chegar num patamar insuportável, no caso da igreja, né?
termos de igreja. Vai chegar num patamar insuportável. Mas os irmãos já perceberam, vou dar um exemplo aqui de uma mímica. A igreja está assim, ó. Enquanto eu, está assim, ó, caminhando a passos largos. Enquanto a igreja dá um passo, o mundo com o seu erro está dando 10. Porque a igreja está num certo comodismo. E quando a gente for falar na aula que vem acerca da reforma, perseguições, nós vamos ver que, lamentavelmente, não pode ser assim, poxa, mas você é bem. Fugiu a palavra agora, quando você fala no sentido de querer passar por problema, dificuldade, como é que chama? Pessimismo. Não é não. Na verdade, se não der esse sacode na igreja, está difícil de continuar, irmãos. Mas a igreja ela só desenvolve todas as vezes que ela... Na perseguição, né? Verdade. Quem é que agradece? Eu tenho uma pergunta para fazer com relação a essa questão da igreja estar andando a passos lentos hoje, em relação à igreja Do passado. Aí, nós lidamos com o evangelismo ano passado, né? Os dois, e existe sempre aquela preocupação de você evangelizar e você ver resultado, de certa forma até ansiosa, né? Por resultado. Aí a minha pergunta, o meu questionamento, será que a igreja, né, já que a volta de Cristo está muito próxima, será que a igreja já não chegou num patamar de evangelismo satisfatório e esse comportamento da igreja ser um comportamento natural? Então, eu não vejo. Eu estou falando do ponto de vista, vamos dizer, ponto de vista de Deus. A gente lê a Bíblia, a gente entende que esse evangelismo tem que ser conforme a igreja antiga, né? Abrangente e dinâmico. forte, dinâmico, e as almas se convertem, mas hoje a gente não vê dessa forma. Não vejo. Mas será que não estamos chegando já no nível de evangelismo satisfatório para Deus? Olha, está chegando o tempo. Mas aí qual o campo de visão? O campo Não. de visão de Deus ou dos homens? De Deus. Não que a gente esteja acomodando. Não. Eu digo assim, um acomodamento natural. Não, Aí, no campo de Deus. o acomodamento ele não pode ser natural. Eu entendi a sua pergunta. Eu acho que a igreja, ela está assim. Mas não é que a gente está se acomodando. A igreja, de uma forma geral, no nosso ponto de vista, ela está acomodada. Mas não estamos chegando no nível de Eu respondo para o irmão dentro da Bíblia. Sim. Nós temos que analisar que para o Senhor, 1000 anos é como um dia, como um ano. 1000 anos como um dia, como um ano. Às vezes o irmão está falando assim, do ponto de vista da visão de Deus. Sim. Nós temos que analisar, como nós estamos falando, no campo da visão do homem. Essa satisfação aí, eu concordo com o pastor, essa satisfação que aparentemente está sobressaindo, isso é no campo da visão do homem, porque Deus está insatisfeito terrivelmente. Até porque, eu vou Satisfeito com a humanidade, sim. Insatisfeito terrivelmente com o propósito da igreja. Veja bem, Edson, eu acho que eu vou exemplificar isso aqui para você, entender? Vou exemplificar isso para você, eu acho que todos vão entender. O que acontece? Essa perspectiva, ela não pode estar certa. Não. A matemática, ela não bate. Não. Por que não bate? Não fecha. Ela não fecha. A igreja, ela nunca pode se acomodar, ela nunca pode parar. Por quê? Porque, veja bem, Mateus 24:14, quando se cita, dali por diante, 24:14 em diante, quando se fala acerca da questão da vinda de Jesus, aí fala acerca da pregação do Evangelho a toda criatura para que venha ao fim. Aí muitas pessoas interpretam que o Evangelho já foi pregado em todo mundo e já não há mais necessidade, porque que Jesus Cristo não veio, aquela coisa toda. Por quê? Porque nesse exato momento em que nós estamos falando agora, aliás, nesse exato momento, nesse exato dia 25 de setembro de 2020, hoje existem crianças que, dentro da nossa perspectiva, já estão completando 11 anos. Olha o que eu quero dizer, ela já deve ser batizada. Positivo? 10, 11 anos ela já deve ser batizada. Muito bem, me acompanhe o raciocínio. Nessa mesma perspectiva, hoje, dia 25 de setembro de 2020, nasceu 1 milhão de crianças. Eu estou colocando em número hipotético. Do mesmo jeito que nasceu 1 milhão de crianças, hoje,
Hoje também, 1 milhão de crianças fizeram 11 anos. Amanhã nasce mais 1 milhão de crianças. E mais 1 milhão de crianças fazem 11 anos. E assim consecutivamente. Ou seja, a igreja não pode parar. Porque todos os dias chegam pessoas a uma determinada idade em que a consciência dela agora vai fazer a diferença entre ela ir para o céu e para o inferno. Todos os dias. Todos os dias. Nascem pessoas, morrem pessoas. E o mundo ele está ficando cada vez mais populoso. Se nós partirmos dessa matemática, a igreja nunca vai poder se... Não, já está bom. Já é suficiente. Por quê? Porque, irmãos, só... Não é que a igreja, nós, homens, não, já está bom, não é isso. Eu digo que não seria um processo natural. Essa diminuição, essa lentidão... Não pode ser. Então, mas essa matemática que eu estou dizendo é que não pode ser. Aí me permita até fazer uma colocação. Irmão, eu entendo que o processo tem que ser o inverso. É o contrário. Se nós entendemos que nós temos que apressar, nós não estamos vivendo um período em que nós temos que reduzir o passo, nós temos que acelerar o passo. Veja bem, eu comentei isso outro dia com uma pessoa, o seguinte, inclusive meu neto, como você falou de 11 anos, o mundo também pode viver N milhares de anos, porque esse período da igreja, ele é indeterminado. Paulo dizia 2000 anos atrás, aqueles que permanecerem vivos, nós podemos ter o nosso tempo terreno encerrado, ter o nosso compromisso de aguardar aquele dia que nós prestarmos conta, e o mundo ainda vive 10 mil anos. Até porque, baseado na questão da perspectiva da eternidade, todos os irmãos que passaram para Jesus hoje, para eles Jesus já veio. Isso aí, é exatamente isso que eu falei. Para eles Jesus já veio. Então, é muito complicado quando a gente parte, eu não estou dizendo que você está falando, você só fez um questionamento. A gente parte dessa perspectiva de que, não, irmãos, o mundo inteiro, hoje eu fico preocupado, porque, aí falando de Assembleia de Deus, existem Assembleias de Deus que estão saindo do arminianismo e partindo para o calvinismo. Está me preocupando muito. E aí estão estagnando nessa perspectiva de evangelização. Não tem necessidade de falar, porque aqueles que forem do Senhor vão vir. Mas você sabe, o onisciente aqui que eu saiba é só Deus. Então, enquanto eu não sei, eu vou continuar pregando o Evangelho de acordo com o que Jesus mandou que nós fizéssemos. O restante é o restante. Vamos continuar? Vamos lá. Pastor, eu tenho uma pergunta seguinte, eu vejo a história repetindo. Até porque dentro da matéria, você está falando até das pessoas que se envolveram como sacerdotes, como líderes, que o senhor envolver com a política, na questão do Império Romano. Hoje, os pastores todos estão indo na mesma onda. No entanto, a corrupção está crescendo mais e mais, porque largou aquilo que era para fazer. Isso, pelo menos na minha visão, na minha concepção, eu vejo sim. Porque se a gente tem um chamado. Então, se você prepara uma pessoa na sua igreja para defender lá, para chegar lá e falar, eu tenho uma voz lá dentro da questão da política, então eles vão preparar uma pessoa, agora o pastor, e eu estou falando assim, na minha visão como pastor também, entendeu? Dele participar dessa situação, sabendo o risco que corre, entendeu? E perder algo que é mais precioso. Minha boa coisa, como já todo mundo aqui conhece, sabendo bem a questão do marco feliciano. Quem precisava daquilo? Só um exemplo só. O pastor Edson, na aula dele, ele comentou sobre isso, eu estava sentado lá atrás, eu fiz um comentário rápido. Eu até defendo mesmo a questão de que eu acho que nós precisamos treinar novos líderes, novos irmãos e irmãs nas questões políticas e outras coisas mais. Se a bandidagem, de uma forma geral, eles colocam os jovens dele lá para ir fazerem direito, para defender eles, se eles colocam eles para fazer medicina, paga a faculdade, a bandidagem, paga a faculdade para os jovens ir fazer medicina, para que na hora que eles levam um tiro e curar eles, aquela coisa toda, por que nós não temos a mesma visão? Agora, um pastor que já tem um chamado de Deus, ele sabe, e vai se envolver com política, essa semana foi uma semana completamente atípica. O pastor Wellington citou esse fato agora, e agora que me veio à mente, e por sinal, esse irmão é meu amigo, irmãos. Ele é meu amigo. Eu vou ter que conversar com ele pessoalmente, porque ele quer o meu apoio político para ele, e eu já deixei bem claro para ele que eu não vou dar. Porque, basicamente, em fevereiro, março, antes da pandemia começar, ele falou comigo acerca do meu apoio a ele, e é uma pessoa que, irmão Zaza, ele inclusive tem
pastor, eu até concordo que ele seja político, mas quando nós discutimos sobre ele sair de um determinado partido e ir para o outro, ele, pastor Luiz, Deus está tocando no meu coração está ardendo, que não sei o que, para eu trocar de partido, porque, rapaz, faz o que Deus está mandando você fazer. Você fez? Não. Continuou no mesmo partido, um partido de esquerda, todo atrapalhado. E veio me pedir ajuda, eu falei, não dá. Aí ele ficou meio chateadinho comigo, mas é muito meu amigo, irmão também. Esse pelo menos ainda tem a oportunidade de conversar com ele. É só no âmbito aqui, voltando rapidamente na visão do varão ali, se nós trouxéssemos ou examinássemos verdadeiramente os sinais do fim dos tempos, no contexto agora contemporâneo, que o Senhor Jesus deixou. Quando nós basicamente olharmos, o senhor citou um versículo de Mateus 24, mas se nós pegássemos uns outros poucos versículos, no que tange ao esfriamento, igual o senhor falou, perseguição dentro da igreja, um com o outro, do esfriamento, dos sinais que estão acontecendo de forma escancaradas aí, que nós estamos vendo, em contexto universal. Quando o Senhor Jesus que apontava que aquilo ali estava próximo do fim, ou seja, da tirada da igreja, e o Senhor Jesus também disse, porventura quando vier, o Filho do Homem achará fé na terra. Está num contexto bem parecido com os sinais que Jesus deixou verdadeiramente um exemplo, não justificando, mas de certa forma, entendendo a visão dele. De quê? Porque pela misericórdia de Deus, ali no Ipiranga, vou dar um exemplo agora, mas também dá exemplo de São Pedro. Constantemente é livre, é batendo, é anunciando, eu sei que vocês fazem isso aqui. A igreja do Senhor Jesus verdadeira, ela está trabalhando na terra. Ela não parou, ela está trabalhando. Agora, o Senhor fala de uma igreja, dentro da igreja, pastor Luiz, respeito os irmãos e o ponto de vista do Senhor. Mas olha só, uma igreja para se manter de pé hoje, com as perseguições que nós estamos tendo para ser crente, eu chego dentro de casa, abro meus hábitos, é televisão. Se nós não estiver vigiando na terra, você está morto dentro de casa. E o nosso inimigo hoje, que é real, sempre foi, enquanto nós estamos aqui tendo aula, lá no Oriente está morrendo por causa do nome do Senhor Jesus. Na região do Oriente estão morrendo. Se lá a perseguição é a ferro e fogo, aqui no âmbito espiritual nós estamos morrendo dentro das nossas casas. Dentro do nosso, a igreja está sendo exterminada. Ou seja, não seria um exemplo, a gente está tentando fazer, mas nós estamos conseguindo um campo, um exemplo, para ganhar essa multidão nesse momento. Igual o senhor falou, será que não seria um momento real que a igreja está super atenta, continuar batalhando? Eu diria, para a gente dar continuidade, que eu vou parar aqui, só para, eu vou fechar esse ponto, para a gente terminar aqui, isso aqui como eu disse, a nossa aula é história, então é escrito, já está escrito, basicamente a gente está relembrando ou descobrindo coisas que nós não sabíamos, mas é história e vocês têm tanto a apostila como também os slides. Se não fosse o problema da interpretação de Mateus 24, e na verdade, pastor José, ela é muito abrangente, principalmente uma certa má interpretação, porque quando se lê aquele texto basicamente todo, não se atém a determinados pontos específicos, principalmente quando diz assim, e então virá o fim. Quando a igreja, só para a gente finalizar, depois analise o capítulo, quando chega no finalzinho assim, e então virá, aí fala acerca de esfriamento, guerras, rumor de guerra, tal. Aí depois ele dá nação contra nação, enfim, ele dá todo aquele contexto, e depois ele diz assim, e então virá o fim. Esse último versículo, essa última passagem, é que faz com que a gente tenha que rever todos esses conceitos, porque quando a igreja for arrebatada, ainda não é o fim. Positivo. Então, assim, as perseguições, os problemas, essa coisa toda que nós estamos comentando aqui, são coisas que acontecem na igreja desde que ela começou, e a igreja vai ser arrebatada e ainda não vai terminar. Então, isso não é mas o aumento é assustador, pastor.
Não, eu sei. Olha só para o irmão ter uma ideia, hoje, é que não tem ninguém aqui especificamente representante de missões, mas não tem alguém representante específico de missões aqui? Não, né? Não, né? Muito bem. Específico, representante. Se hoje pegar, pastor Josué, um histórico de missões, e eu não vou te dar muito tempo não, de 5 anos atrás, hoje se ganha menos pessoas do que há 5 anos atrás em missões. Hoje é só um remanejamento. De certa forma. Então, se você pegar o histórico de missões de 5, eu não estou dando muito tempo não, de 5 anos atrás, pastor, e colocar hoje, continuam cristãos sendo mortos, missionários no mundo, perseguidos, aquela coisa toda, mas o quantitativo de pessoas salvas hoje é muito menor do que 5 anos atrás. Não diria talvez muito menor, mas é menor do que há 5 anos atrás. Isso quer dizer que, lamentavelmente, os passos da igreja continuam sendo lentos com relação ao avanço da desgraça que está no mundo. Nisso eu entendo, é bíblico, vai acontecer, mas o problema é que a igreja hoje está fazendo isso de muleta. Esse é o problema. Aí uma ou outra igreja é força de expressão, né? Você citou no nosso próprio campo 2 setores diferentes, a igreja de lá faz, a igreja daqui faz, aquela coisa toda, mas a gente está falando de igreja num contexto geral. Isso quer dizer que se há 5 anos atrás nós ganhávamos no mundo 10 mil almas para Jesus, hoje a gente só ganha 7. Estamos perdendo 3 por quê? Não, porque enviar um missionário fica muito caro. Fazer determinado tipo de irmãos, eu digo isso até por aqui mesmo. A dificuldade que às vezes nós temos em termos de irmãos de conseguir. Aqui, Durange, domingo tem um ar livre, vamos lá, pastor, agora, pastor, eu vou. Irmãos que já me deram a desculpa de ir pescar. Pastor. Irmãos que já me deram desculpa de ir pescar. Quer pescadeira aí, que é um ar livre? Mas o que ele falou ali sobre a questão de será que não completou? Isso foi a frase do pastor, foi? Será que não já completou? Aí eu lembro muito do Perspectivas que falava que ainda não completou. Não. Ele coloca muito Romanos 11, 25, que eu procurei aqui, fala que até a chegada da plenitude dos gentios, para que todos os Israel sejam salvos. Não chegou. Fala também do sangue dos mártires, porque o sangue dos mártires fala assim: Senhor, até quando julgarás os habitantes da terra? E o Senhor fala, até que se complete o número. Então não completou o número, não entrou, então ninguém sabe o número. Aí você pode estar pregando para um ar livre, pode chegar um ar livre lá, falta um. Ele está pregando para aquele completo, a gente não sabe o número. Não sabe. Então na hora que estagnou. Mas isso é só para que a igreja seja arrebatada. Ainda depois da grande ainda continua. Mas aí já não é com a igreja, não, aí não é certo. Ou seja, então, nós deveríamos ficar atentos, porque pelo que nós estamos vendo, e pelas mídias aí, tudo é igual essa imposição que estão fazendo aí, pastor. Imposição que o senhor falou aí. Ou seja, o pau está todo o anticristo aberto. Eu me preocupo, a sua palavra foi muito boa, me preocupa essas mortes que estão acontecendo dentro da nossa casa. Isso me preocupa muito. Você falou, tem toda a razão. Irmãos, nós vamos parar por aqui hoje. Vamos parar. As almas que estão lá fora e as almas que estão dentro da igreja também. Tem que cuidar para que não perca. Nós chegamos a comentar. Bateram parabéns para você ali? Pastor, foi tanta homenagem aqui no grupo durante o dia. Eu estou esperando ele concluir. Como eu falei para vocês, nós entramos na questão do desenvolvimento doutrinário. E o desenvolvimento doutrinário, no começo da igreja, né, nós vamos ver as datas, e vocês vão perceber que as datas elas partem depois do Império de Constantino, quando ele abre, então, o precedente para que o cristianismo seja a religião do Império Romano. Então ele passa aqui, 325. Aí acontece o concílio de Nicéia, que aí era para resolver todos eles aqui, tem uma descrição básica do lado. Concílio de Nicéia, para resolver a disputa ariana, ou seja, o ariano e o arianismo, ele dizia que Jesus Cristo, ele não era Deus, ele não tinha condição divina, era um ser humano comum. Então o concílio de Nicéia veio para resolver essa situação. Constantinopla 381, tem todas as datas do lado, para afirmar a personalidade do Espírito Santo e a humanidade de Cristo. Éfeso, o concílio de Éfeso, em 431, para enfatizar a unidade da personalidade de Jesus Cristo. Ele vai falar mais embaixo
humana e divina, juntar as duas, discutir sobre essa questão. É lógico, irmãos, que não dá para a gente pormenorizar todos os concílios e explicar tudo o que aconteceu, porque inclusive, como eu disse para os irmãos, é questão de história, é só ler um pouquinho mais. Mas dentro dessa perspectiva eu procurei sintetizar. Constantinopla II, para tratar da disputa monofisista, acerca de quê? Do grego tá bom, mas defender que Jesus Cristo teria apenas uma única natureza, ou divina ou humana. No fim das contas fica um meio arianismo. Não é uma questão da divindade específica dele, mas de que ele não poderia ser as duas coisas. Essa questão, ela é bastante debatida, inclusive até os dias de hoje, que esse, na verdade, é um dos motivos dos judeus não aceitarem Jesus como Deus, como Messias. Por quê? Porque o judeu, ele é completamente monoteísta. Então não tinha como admitir a natureza divina de Cristo no próprio Jesus, que era um ser humano. Peraí, então são dois deuses? Não, nós adoramos um Deus só. Então é Hashem. Se é Hashem, não é Jesus. Se não é Jesus, enfim, continuam com essa briga até o dia de hoje. E eles não conseguiram entender os seus próprios profetas que diziam que esse Messias viria, e que seria o próprio Deus encarnado. Lamentavelmente, Constantinopla II, para condenar os monoteístas, proclamavam que em Jesus Cristo, embora havia duas naturezas, só uma vontade que tinha, no caso, pela identificação perfeita da vontade humana com a vontade de Deus. Eu não sei por que eles discutiram sobre isso, mas a verdade é que nessa perspectiva de desenvolvimento doutrinário, muitos concílios foram feitos e hoje existem sumas papais para se discutir sobre determinadas situações em termos de teologia, que sinceramente, irmãos, tem muitas discussões em termos de igreja católica que são muito importantes para nós. Nós nos atemos, não, que é do catolicismo, não sei o quê, mas eles discutem até os dias de hoje sobre assuntos muito interessantes que nós, inclusive, deixamos de discutir e de debater. Diga, pastor Marcelo. Hoje é dia de polêmica. Eu sempre pensei o seguinte: os judeus, eles são muito, entre aspas, tá? Fiéis a Deus. O nosso Senhor falou que o problema deles aceitarem a Jesus como Deus é o fato dele ser humano. E eles prezam muito que a monoteidade, se é que existe essa palavra. Eles prezam muito ser monoteísta. Isso aí não pesa a favor deles também? Não pesa, pastor Marcelo. Por quê? Porque, na verdade, o próprio Deus, ele, para mostrar esse outro lado, ele enviou todos os profetas exatamente para provar. E detalhe, o judeu, ele tem muito essa questão de eles crerem neles mesmos. Ou seja, se vai um ocidental como nós tentar falar alguma coisa acerca da Bíblia para eles, principalmente no Antigo Testamento, eles não levam a gente a sério. Não levam a sério, porque eles acham que eles são os portentores da verdade de Deus, aqueles perante o mundo, que carregam as coisas de Deus, porque foi o povo escolhido de Deus. Então, e Deus, sabendo disso, já enviou do meio deles os profetas para dizer exatamente isso, o que pinta Jesus Cristo da melhor forma possível, e que é um dos profetas que eles mais respeitam, é o próprio Isaías. Outros profetas, costuma-se dizer no meio teológico acadêmico, que outros profetas, eles pintam Jesus Cristo em preto e branco. Então, pode ficar, de repente, uma imagem até meio turva, mas Isaías, ele pinta em colorido, em todos os tons, Isaías 53, então, dá assim aquela tinta perfeita acerca de Jesus. E eles tiveram tudo isso daí para poder, vamos dizer assim, colocando como precursores para mostrar para eles, os profetas no meio de vocês vão falar acerca desse Messias. É o próprio Deus que vai descer do céu, toma forma humana, assim, 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 e disse inclusive que eles mesmos rejeitariam. Então, quer dizer, seria mais ou menos, vamos dizer assim, um espelho como a igreja hoje. Israel é o espelho da igreja. Nós temos que olhar para Israel e ver os erros que Israel cometeu para nós não cometermos, e continuamos cometendo do mesmo jeito. Então, assim, Deus mostrou através de como se fosse um espelho
os profetas mostrando, presta atenção, olha lá, mas eles mesmo assim, Jesus Cristo, enquanto estava aqui no nosso meio, né, no caso lá com eles, Jesus Cristo falou, foi dito através do profeta a meu respeito, e vocês não conseguem ver, não conseguem entender. Então assim, eles são de certa forma, essa geração é de certa forma indesculpável diante de Deus, porque eles tiveram todas as combinações possíveis de Deus para que eles entendessem que era o próprio Deus e mesmo assim eles mataram o Messias. Pois é, nessa perspectiva aí, pastor Luiz, o pastor Erno deu para a gente e ele trouxe teologicamente, mostrando o estudo dos judeus que não tem nada a ver com Jesus aí 53, não sei os irmãos quem lembram aí, mas está gravado, os judeus trouxeram, interpretando frase por frase dessa visão de Isaías que não tem nada a ver com o Cristo que nós entendemos hoje aqui no Ocidente. É impressionante. Quase que a gente vai aceitar Jesus de novo depois. Diga. Eu trabalho nessa questão essa questão de Isaías, né? E daí eu estou lendo o Oscar Kuma, em Psicologia do Novo Testamento, ele fala essa questão, né? De os rabinos pegarem Isaías 53 e eles interpretarem de uma forma arbitrária, né? Eles mudam algumas coisas na interpretação para tirar o sofrimento de uma pessoa, né? E colocar como se fosse o povo todo de Israel, né? Todo o povo judeu. Então, quando Jesus chega dizendo que ele era aquele que Isaías falou sobre ele, quando Jesus chega e fala, eles não conseguem aceitar isso, né? Porque para eles, a visão de Messias era aquele que ia vir, ia tirar eles da opressão de Roma, e não tem como aceitar que o cara que vai vir, vai tirar, vai morrer. Né? Eles não conseguiam aceitar isso. Então, por isso, de certa forma, eles não aceitaram a Jesus dizer e linkar com a Isaías a identidade dele. É curioso porque, como o pastor José estava falando acerca do outro professor, não é? No meio acadêmico a gente vê muitos esses debates no sentido assim de descredibilizar determinadas situações e passagens bíblicas, mas a Bíblia ela é uma só, ela se forma em uma só. Se você tirar um tijolo dela, acabou com a construção, acabou com toda a construção, já não tem mais sentido, não é? E quando o que me pasma nisso, pastor José, o que me pasma nisso é simplesmente eu chegar e dizer assim, o meu pai que eu convivi com ele 54 anos, o meu pai chama-se Antônio Alves de Souza, que é filho de Manuel Alves de Souza, meu avô. Eu sei disso, eu conheci o meu pai e conheci o meu avô, então eu tenho plena consciência disso. Agora chega o irmão Durange e diz assim, não, o irmão não é filho do seu Antônio. Poxa, você nem me conhece. Como é que você fala que eu sou filho do meu pai, que eu conheci, que eu convivi com ele durante 55 anos? Não é possível? 54. Não é possível que você saiba mais que eu. Veja o que eu quero dizer com isso daí. Como é que a crítica, ou os estudiosos, entre aspas, da teologia, vão dizer, eu não sei nem se também falei que eu, pastor Marcelo, se essa palavra existe, mas lá no meu Nordeste existe, eu vou dizer, como é que eu vou dizer o que o próprio Cristo disse? O profeta escreveu a meu respeito. Aí a teologia hoje, no meio acadêmico, diz que não, essa interpretação é falha, Ora, então Jesus Cristo é um mentiroso? Quando ele falou acerca do profeta Isaías, falar acerca dele, acerca de Jonas ser o representante dele, como é que chama, um antítipo dele, e outras coisas, o próprio Senhor Jesus, então Jesus Cristo estava louco, quando ele mesmo no Novo Testamento diz, os profetas escreveram ao meu respeito. Aí a crítica vem e diz, não é bem assim, porque isso não foi bem interpretado. Baseado naquilo que homens escreveram. Eles usam baseado naquilo que homens escreveram. Aí se o nome é forte, fulano é forte na teologia, eu vou ficar com o que o fulano na teologia diz, em detrimento da Bíblia. Em detrimento da Bíblia. Em detrimento da Bíblia. Pastor, eu acredito que uma passagem que possa representar isso é a do Níquel Lázaro, né? Quando está no inferno, pede para que ele volte e fale aos irmãos, para que eles não pereçam e vão para o mesmo lugar. E ele fala que, olha, se os profetas vieram, Moisés falou, e eles não creram, né? Pessoas que estiveram ali no primeiro momento, que é o Velho Testamento, Moisés, quem é Moisés? Né? Se tivesse pouco do Moisés,
Mas aí Isaías 57 também vem que o desejo de triunfar de Deus acabou. Deus não veio triunfar desde que eles queriam que ele triunfasse. Eles veio triunfar de uma forma diferente. Só que eles queriam vencer o povo romano, eles queriam triunfar, queriam crescer. E aí, essa sua fala chegasse e fosse direto à prefeitura para o poder. Essa sua fala, Ramon, ela é muito pertinente. Vamos lá, já que a gente está falando de igreja, tempo passado e tempo futuro, vamos trazer para a igreja no dia de hoje, não é? Nós somos seres humanos, irmãos. Nós somos seres humanos. E principalmente os que são do meu ministério aqui, talvez tenham visto uma postagem lá no grupo da nossa igreja. E eu achei muito interessante, eu chorei, irmãos. Eu sou muito manteiga derretida. É meio natural, né? Acho que meu pai chorava muito, enfim. Né? E eu sou muito manteiga derretida. Aí mandaram um vídeo hoje de uma irmã que recuperou da Covid e estava saindo do hospital hoje. Ela estava catastrofizada, passou acho que 31 dias na UTI e teve um problema. Ela é daqui, da minha congregação. A irmã é daqui, a irmã Cileide. Ela é esposa de um presbítero aqui da congregação. E abençoou, e a irmã saiu, aquela coisa toda. Irmão, chorei. Sabe por quê? Porque eu vejo que o meu Jesus Cristo, o nosso Jesus Cristo, é o de Hebreus 13:8. É o mesmo ontem, hoje, ele vai permanecer eternamente. Fantástico. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele opera, ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer, a hora que ele quer e com quem ele quer, não é? Mas olha que coisa interessante. A gente é tão emotivo, nós somos tão trazidos a esse tipo de sentimento, que, irmão, a minha mãe foi embora, o meu pai foi embora, eu não chorei. Por quê? Essa visão. Nós nos acostumamos tanto às coisas daqui, e nos apegamos tanto às coisas daqui, que às vezes, pastor Marcelo, nós nos esquecemos que a nossa vida não é aqui, de verdade não é aqui. O irmão foi curado de Covid, o irmão foi curado de câncer, o irmão foi curado, o irmão está abençoado, não sei o que e tal, e se Jesus tivesse levado ele, irmão, ele não estava muito melhor? Sendo que o problema é que nós temos medo de morrer. É a questão humana. Mas é uma questão humana, pastor Marcelo, é uma questão humana. Na aula do pastor Germano, conversando com ele, ele falou, ele e a Cíntia, foram os dois professores que falaram para mim que não tem medo da morte. Irmão, se eu vejo, eu louvo a Deus pela vida deles, mas se eu não me engano, é aos Tessalonicenses, né? Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, que vai ser o último inimigo a ser vencido, é Tessalonicenses, que diz que é o último inimigo a ser vencido. Então, como é que você não tem medo de morrer? Por mais que você creia na sua salvação, eu respeito, inclusive eu não estou nem criticando eles não, está até sendo gravado, né? Mas assim, irmão, como não tem? Nós somos seres humanos. Somos seres humanos. Faz, não tem jeito. Eu acho, pode ser machismo meu, mas eu acho que todo ser humano tem medo da morte, seja crente ou não. Não, eu estou falando de medo excessivo. Não, há pouco tempo agora, aquele dia que eu estava passando daquele problema que eu presenciou, sim. A médica cismou que eu estava infartando. Eu dentro do hospital, então, corre para lá, corre para cá e faz e tal. Aí eu comecei a ficar nervoso. Um garoto desse, Quase se infartou. Não, eu falei para ela, tinha que ver como é que ela me falou. Eu falei, olha só, se eu não estava agora, eu estou. Você me Aí eu comecei a ficar nervoso. Aí de repente o Espírito Santo veio e falou, não, você está na minha mão. Eu acalmei de uma tal maneira, mas de todo entendimento. Ela fez assim, eu peguei meu fonezinho, coloquei no ouvido, liguei o louvorzinho e falei assim, se eu quiser me levar, eu estou aqui. Encostei mesmo. Fiquei lá de 4 horas da tarde até 12, até meia-noite. É essa confiança, é esse o cerne onde eu queria chegar. É essa a realidade. Irmãos, a todo instante a nossa vida, eu não sei qual é o mais velho aqui da turma. Eu acho que nem eu não. Mas assim, irmão, a hora que chegar, vai chegar. É por isso que eu disse, irmão, eu não sou abusado. Não me entendam, não me interpretem mal. Eu não sou um cara abusado. Eu não sou, por natureza eu não sou. Mas eu confio no meu Senhor. É o meu trabalho, dentro da base do SAMU, entrei, saí, e a pandemia está quase indo embora, e o Senhor está, deixa que eu te guardo. Pronto, acabou. Se o Senhor falou, está falado. Vamos lá, os pais da igreja chamados esse período de patrístico, né? Aí nós tivemos duas filosofias,
E eu procurei destacar, inclusive, em vermelho, para que os irmãos pudessem entender a base do entendimento dessas duas filosofias. A filosofia patrística é uma questão mais espiritualista. Eles traziam a interpretação, eles começaram então, a partir dessa época do século VII, daí do 1 até o 7, eles começaram a trabalhar, esses pais da igreja, dentro da perspectiva do que eles tinham de escritos, evangelhos, os escritos de Paulo e aquela coisa toda. Só que eles trabalhavam muito mais a perspectiva espiritual. Na verdade, os pais da igreja, eles trabalharam mais uma visão mesmo espiritualista, não era nem mais só uma questão espiritual. Então, eles chegavam a um determinado ponto, claro, irmãos, quando eu digo assim, até no sentido pejorativo não, até de colocar medo nas pessoas que escutavam, no sentido espiritual. Rapaz, o inferno tem um diabo com chifre, rabo e mais um tridente para te espetar e coisa e tal, quando a Bíblia nunca disse isso. Mas aí começam a surgir, justamente, eu estou só dando um exemplo, tá, irmãos? Começou a surgir então essa ideia espiritualizada da Bíblia, mas tinha que se partir de algum ponto, tinha que se começar esse estudo teológico dentro de alguma perspectiva. Então, como esses cristãos também, eles estavam vivendo meio que, vamos dizer assim, o primeiro amor, então a ideia deles era justamente tentar passar para esses novos cristãos que estavam se convertendo essa perspectiva teológica de uma ideia bem espiritualizada. Mas certamente Deus falou assim, eu entendo, Deus falou assim, não, ainda falta um pouquinho. Aí entra a questão da filosofia escolástica, ou seja, vamos estudar, escola, aprendizado, vamos estudar um pouquinho mais acerca disso daí. Peraí, tem a questão da razão. A fé, ela também pressupõe razão. Existe um Deus, mas como que eu vou crer pura e simplesmente em um Deus etéreo, um Deus que eu não vejo? Já estou começando a pensar, já entra a questão da razão. Aí, a verdade é que nós somos muito voltados para a questão da razão. E mesmo se falando de um Deus criador, um Deus que a gente não vê, um Deus que a gente não enxerga, a gente precisa de alguma coisa racional para poder entender esse Deus. Aí Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz o seguinte, logo no começo, que esse Deus, que mesmo sendo invisível, que você não pode ver e nem tocar, ele fez coisas no mundo racionais, para que você entendesse que existe um Criador, que fez todas essas coisas. Elas não simplesmente aconteceram, apareceram do nada, como alguns segmentos aí da cultura costuma dizer. Não. Aí ele começa a mostrar que existe o sol que nasce de manhã, se põe à tarde, existe um período de tempo, e tudo isso é organizado, cronometrado, ajeitado, teve um princípio, tem um fim. A gente sabe, por exemplo, que sóis se tornam em supernovas e explodem. O nosso está para esse caminho, daqui a muito tempo, bastante tempo, mas ele vai acontecer de ele se tornar uma supernova e ele também vai explodir. Mas aí nascem outros sóis e Deus vai desenvolvendo o sistema do jeito que ele quer, não pura e simplesmente aconteceu do acaso. Então entra o período do escolasticismo, para que se possa ter então o quê? Fé sim, mas uma fé também racional. A palavra de Deus diz assim, me ajuda aí, e ofereça o seu culto racional. Me fugiu agora aqui. Logo os irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei todos os sacrifícios vivos que é racional. Então, já passa por uma segunda esfera a questão da teologia, para poder ser explicada. É o que nós temos hoje, teologia sistemática, aí nós temos, enfim, vários outros tipos de estudo, igual nós estamos tendo agora aqui, né? A questão histórica, para a gente poder entender melhor. Muito bem. Daí agora a gente vai passar essa parte um pouquinho rápido, porque o pastor Edson comentou sobre isso. Mas é interessante, eu quis destacar aquela parte ali em vermelho, que diz, a religião acaba se tornando cética e técnica. Eles começam a trazer, primeiro tinha a espiritualização, depois veio a questão da razão, e essa razão, ela quase que sobrepujou a fé, quase sobrepujou. Aí o que acontece? A religião acaba se tornando técnica, cética e técnica demais, para alguns religiosos desta ocasião, buscando um novo equilíbrio religioso. Era o desejo de muitos que, nesse afã, tentavam uma busca mais íntima, mais interiorana, tentavam voltar aos primórdios
papas da igreja. É por isso, irmãos, que eu nunca subi um monte, mas eu tenho vontade. Nunca subi. Questão minha mesmo, nunca subi um monte, sabe? Mas quando eu vejo os irmãos subirem um monte, e os irmãos falam de tantas coisas que acontecem lá no monte, minha irmã em sangue de Cristo, lá no Rio, fala muito acerca disso, ela gosta demais de monte e coisa e tal. Eu fico pensando assim, é essa ocasião, sabe? Os monastérios começaram a existir porque esses monges queriam ter essa intimidade a mais com Deus. É eu e Deus. Não interessa se eu estou aqui no meio do mar e eu vou ver pedacinho de pau flutuando e acendendo e sendo fluorescente, não interessa. É o meu jeito de lidar com Deus. Porque as coisas, em termos de teologia, estão se tornando tão racionais, mas tão racionais, mas tão racionais, que já está dizendo aqui, igual o pastor Josué falou, que quase teve que aceitar Jesus de novo, né? Mudando todas as coisas. Aí a gente volta lá para os primórdios e volta para onde? A parte da teologia que eu mais gosto, joelhologia. Não entendeu? Se tem dúvida, o professor te deixou uma caraminhola, Espírito Santo de Deus, me ajuda, eu não entendi. Eu não estou conseguindo entender. É assim que é. Só que essa parte da teologia tem sido esquecida. Aí os monastérios começaram a aparecer porque eles queriam estudar mais, queriam ter mais intimidade com Deus. O estudo eles já tinham, agora eles precisavam voltar novamente à questão da joelhologia, que lamentavelmente hoje não é muito mais desenvolvida. O desenvolvimento eclesiástico, hierárquico e litúrgico, a gente comentou acerca disso. Uma das questões que eu vou sempre procurar destacar nessa parte vermelha é justamente o quê? O poder espiritual era superior ao poder temporal. O que acontece? Bom, a gente está lidando com a questão da supremacia da igreja, mas uma supremacia imposta. Então, uma vez que eles começaram a estudar e começaram a se desenvolver nas questões litúrgicas, nas questões administrativas da igreja, na questão da institucionalização da igreja, essa palavra às vezes é meio ruim de sair, não é? Eles chegam ao entendimento de que o poder espiritual era superior ao temporal, ou seja, a igreja como portentora agora das coisas de Deus, ela era superior aos impérios. E conseguiu subjugar durante um bom período, subjugar todos os impérios à questão da igreja. É a igreja que manda. Sabe por que nós mandamos? Vou dizer para vocês o que nós mandamos. Mandamos porque nós somos enviados de Deus. Então, vocês têm que se submeter a nós. E aí entram tantas coisas que eles colocam determinadas ideias. Lembra daquela questão da patrística, que traz mais para a ideia espiritualista? O que acontece com ele? Eles começam a meio que criar doutrinas para poder subjugar as pessoas, os impérios, né? A plebe propriamente dita, que era mais ignorante, não tinha nem contato com muitos, eram iletrados, não sabiam nem ler nem escrever, eram analfabetos. Então o que acontece? Eles colocam ali, a igreja vai excomungar o imperador que não se submeter à questão do império da igreja, dos papas da igreja, da liderança da igreja, porque nós é que somos a ligação da terra com o céu. Se vocês não submeterem, nós vamos excomungar os imperadores. E foram vários imperadores excomungados, porque não se submetiam à igreja católica, apostólica, romana naquela ocasião. A imposição destes princípios doutrinais, né, era a base da doutrina dessa igreja, que hoje é utilizada essa palavra, naquela ocasião não era, principalmente com relação às meninas, era a igreja empoderada. Mas o poder vinha de onde? Deles mesmos. Porque, irmão, só para vocês terem uma noção, a gente falou acerca dos monastérios, e tem uma parte da história que fala acerca de determinados monastérios. Teve um padre, que foi colocado, um bispo na verdade, que foi colocado em um determinado monastério, muito grande por sinal, e lá tinham tanto homens como mulheres, padres, freiras, aquela coisa toda e tal. E um dia ele chegou, normalmente quando se troca assim, o poder, sempre que se quer fazer alguma mudança, né? E aí ele chegou, viu que o monastério estava bem caidinho, vamos fazer reforma daqui e coisa e tal. Uma das coisas que ele viu, não sei quantos conhecem essa história, né? E tinha um lago bem grande, tipo uma piscina, muito bem feito e tal, mas estava sujo, estava imundo aquele lugar, não é?
parecia uma piscina, mas não era, era tipo um lago, um lugar de peixe. Ele falou, vamos fazer o seguinte, vamos fazer as reformas e tal, e logo a gente vai pegar aqui e vamos consertar essa, vou botar aqui piscina que eu me fui jogar lá, vamos consertar isso daqui. Bom, e a resistência? Ninguém queria que reformasse aquele lugar. A água estava verde, já não era mais nem água, parecia até lama, lodo, aquela coisa suja, imunda. Ele falou, não gente, mas poxa, aí o Papa vem nos visitar, ou um arcebispo, alguém chega aqui e vê isso aqui tudo sujo dessa forma, vamos limpar, vamos limpar, vamos limpar. Bom, a moral da história, isso é fato, é história. Eles começaram a limpar aquela piscina, vamos dizer assim, aquele lugar. Eles tiraram mais de 1000 corpos e esqueletos de recém-nascidos lá de dentro. Os próprios padres tinham caso com as freiras e elas engravidavam, e para ninguém saber, pegava a criança, matava, jogava lá dentro da piscina, a criança ficava por lá, e se eu não me engano, se não me falha a memória, mais de 1000 esqueletos de recém-nascidos dentro daquela água. Aquela sujeira que já estava lá, não é? Então assim, é uma situação muito complicada, porque era o empoderamento da igreja e esses monastérios foram criados para que se buscasse mais uma intimidade com Deus, e na verdade a intimidade não era bem com Deus, né? E a igreja sabia de todas essas coisas. Os irmãos, por exemplo, sabem que dentro dessa história do poderio papal existiu também uma papisa, sabem disso? E sabe como é que foi descoberto que ela não era homem? Os irmãos conhecem essa história? Ela ia em uma determinada, ela foi instituída por isso, ela era uma mulher, né? E foi colocada como papa, porque na ocasião teve um problema lá, e eles não conseguiram um papa mesmo, homem, para colocar. Ela acabou tomando o poder e se vestia como papa, como homem, e a princípio até ali ela era homem. Um dia, até ali ela era homem, era um papa, ela não era uma papisa, não pode ter papisa, né? E, enfim, aí um dia ela vai em uma procissão, ela estava grávida, e no meio da procissão ela deu a luz, não teve mais como segurar. Só que as roupas eram muito largas, né? Então não dava nem para perceber que ela estava com chudinho. Mas no final das contas ela acabou dando a luz ali, eu não me recordo o nome, posso trazer de repente na próxima aula para vocês, e foi descoberto que era uma mulher, era uma papisa. Foi uma das maiores vergonhas da Igreja Católica. Mas olha o que é um empoderamento sem ser dado por Deus. Complicado, né? Mas teve uma papisa. Vamos lá, vamos mais adiante. Do surgimento do papado, a gente vai entrar no módulo 2, do surgimento do papado ao reavivamento. Essa condição desse reavivamento não foi especificamente uma questão bem espiritual, como nós pensamos hoje, né? Um reavivamento espiritual. Não, o reavivamento, na verdade, era porque a igreja acabou se tornando tão política, né? Se afastou tanto das coisas de Deus e se tornou tão política para lidar com as situações do mundo, que a igreja se envolvia em todo o mundo. Não era só em Roma, só na Itália, só em parte do Oriente Médio ali. Não. A igreja era de uma forma geral. Tanto que posteriormente a Igreja Católica veio se dividir em igreja ortodoxa e ocidental, que foi a igreja da Grécia, né? Então veio a ter essa divisão. Mas até aquela ocasião eles tinham todo o poder, tinham toda, vamos dizer, a hegemonia. Mas ela começa a ter problemas, porque o primeiro Papa, o pontificado de Gregório I, foi os primeiros, vamos dizer assim, foram até alguns papas que tentaram realmente organizar a igreja, melhorar a igreja, mas o problema são os que foram sucedendo ele, porque é aquilo que eu disse logo no começo da aula e falei semana passada, quando se transforma a função em cargo, aí as coisas mudam. Por quê? Porque enquanto é função, eu disse para os irmãos não tem o menor problema em dizer isso. Eu não sou pastor, eu estou pastor. Mas como assim eu não sou pastor, estou pastor? Porque o pastor de verdade é Jesus. Eu sou só um auxiliar dele. Eu estou o ajudando, o auxiliando. Porque se fosse uma questão de eu ser, mesmo quando a igreja fosse arrebatada, lá no céu eu continuaria pastor. Mas não, quando eu chegar lá, eu vou encarar o pastor dos pastores. Então eu estou pastor. Até porque, irmãos, com essa questão dessa institucionalização, se eu não pagar a CGADB, eu já não lembro isso, porque uma é ligada à outra, mas principalmente a CGADB. Se eu não lhe pagar a CGADB, eles não vão até minha carteirinha.